Olá pessoal, vamos para mais um tema aí do meu projeto de literatura. Hoje vamos falar do quinhentismo. No primeiro encontro aí falamos do trovadorismo, depois do humanismo, depois falamos do classicismo e agora estamos falando do quinhentismo e posteriormente vamos falar do barroco. Lembrando que qualquer dúvida podem deixar aí nos comentários dos vídeos, que à medida do possível estarei respondendo. E o intuito aqui é falar aí um pouco do contexto histórico de cada movimento. E trazer um autor, um escritor, alguém de impacto aí para cada movimento, certo? Que teve relevância. Então vamos lá, vamos falar um pouco deste movimento. O contexto histórico. O quinhentismo no Brasil e em Portugal retrata uma fase de destaque para a história da literatura desses países. Foram expressas de maneiras diferentes em um e outro. No Brasil, é o conjunto de textos e autores do período colonial, englobando os 3 primeiros séculos desde a conquista portuguesa. Então vamos falar aí a diferença entre um e outro, tá? E vamos estar esmiuçando aí, tá? Sobre o contexto, depois as características, depois eu vou trazer alguns modelos, né, da escrita da época, como é que foi feito, para a gente estar ilustrando, certo? Foi um período aí de bastante exploração, né? Mas, enfim, vamos vendo aí conforme os slides estão passando. É a primeira manifestação literária no Brasil, certo? Muito importante. Primeira manifestação literária no Brasil, que também ficou conhecida como literatura de informação, certo? Vamos ver posteriormente o porquê, né? Mas esmiuçado. Ficou conhecida como literatura de informação. É um período literário que reúne relatos de viagem com características informativas e descritivas. Presença de textos que descrevem as terras descobertas pelos portugueses no século XVI, desde a fauna, a flora e o povo. Então, já na introdução aqui, basicamente, né, deste contexto histórico, podemos perceber que foi um período de bastante exploração aí dos portugueses, né, explorando o Brasil e, de certa forma, os índios, né, também. E também conta aí os relatos das viagens. Por isso que literatura de informação, certo? Este período no Brasil ocorreu paralelo ao classicismo português, tá? Então, por isso que este trabalho eu estou com esse intuito de estar trazendo aí movimentos na ordem cronológica dos acontecimentos para a gente estar linkando aí, certo? Alguns acontecimentos. Então, como eu já disse, primeiro foi o trovadorismo, humanismo, classicismo, agora quinhentismo, e depois posteriormente vamos dar uma estudada também no barroco. Então aqui podemos ver que ocorreu paralelo ao classicismo, então terá também traços
do classicismo no quinhentismo, certo? Então, dividido em duas ramificações. Primeira, caracterizada pela ocorrência de textos de informação. Segunda, pela ocorrência de textos de caráter catequizador. Tá? Então, a primeira, textos de informação, e a segunda, caráter catequizador, certo? Em forma de catequese. E posteriormente irei explicá-los, esmiuçá-los melhor. Esse período inicial de exploração das letras no território brasileiro é de suma importância para se aprimorar sobre a história do país e sua tradição literária, certo? Então, é de suma importância, foi um período aí muito marcante, impactador para a história da literatura, tanto que estudamos até hoje, certo? Pela sua relevância e importância. Portugal. O quinhentismo produziu em uma produção literária voltada à expressão clássica. Lembramos que falei? Por isso a importância de ver os movimentos na ordem cronológica. O quinhentismo mesmo, por exemplo, retomará algumas características do classicismo, certo? Se vocês não lembram, voltem ao vídeo anterior e retomem o conhecimento. Retomando em suas obras a temática e estética grego-latinas, aos modelos do que propunha o Renascimento. A vida social no Brasil, em seus primeiros 3 séculos, juntamente com a esfera econômica e cultural, desenvolveram-se em torno da relação entre a colônia e a metrópole. Então, nos primeiros séculos teve muito isso, certo? De se desenvolver colônia e metrópole, a esfera econômica e cultural, ok? Essa relação aconteceu de um modo que a colônia fosse muito explorada pela metrópole. Então, marquem a colônia explorada pela metrópole nesse sentido aí de desenvolvimento, fazendo com que tivesse uma preocupação imediata dos primeiros colonos, ou seja, habitantes do próprio território, fossem ocupar a terra, explorar o pau-brasil, cultivar a cana-de-açúcar, extrair o ouro. Lembramos, como já falei, este período foi muito marcante a exploração, certo? A exploração de outro país, dos portugueses no Brasil, por exemplo. Então, veremos muito disso nesse movimento. Como vimos aqui no final, explorar o pau-brasil, que é uma árvore nativa aí, né, nossa, do Brasil, que eu irei esmiuçá-la um pouco, porque é de suma importância e de relevância esta árvore. Cultivar a cana-de-açúcar e extrair o nosso ouro, certo? Então, o pau-brasil, vamos falar um pouco porque ele é de suma relevância. É uma árvore típica da Mata Atlântica, tá? No século XVI, era conhecida pelos índios tupis de Ibirapitanga. Era o nome que os indígenas davam para ela. Pode alcançar até 15 metros e possui galhos com espinhos. A madeira pode ser utilizada na construção de inúmeros objetos, como móveis e caixas, dentre outros, né, pessoal? Porque é uma madeira muito boa de qualidade. Mas, principalmente, porque a resina da madeira
era utilizada para corante, que servia para tingir tecidos. Então, o principal objetivo, né, do desmatamento, eles desmatavam, né, para fazer móveis e caixas, mas o principal mesmo era para a resina que utilizavam em forma de corante para tingir os tecidos. Então isso despertou um enorme interesse para os portugueses quando vieram ao Brasil, que começaram a utilizar a mão de obra indígena, né, para estar fazendo este processo. Por esses fatos, despertou enorme interesse pelos portugueses, que instalaram feitorias e usaram muitas das vezes mão de obra indígena para a exploração da matéria-prima. Como bem sabemos, né, quando os portugueses vieram para cá, ofereciam alguns objetos para os índios que nunca tinham visto, e eles se impressionavam, e os portugueses foram se, como posso dizer, foram se glorificando nisso, né, foram se tirando vantagem, enfim. Aqui uma foto ilustrativa do pau-brasil. Uma árvore pode chegar até 15 metros, galhos com espinho, pode ser usado para fazer móveis diversos. E o principal, a resina para corante de tecidos. Então foi essa árvore que despertou enorme interesse aí dos portugueses. Então voltamos ao contexto histórico. A conduta exploratória foi determinante para que houvesse no território núcleos urbanos surgidos a partir dos ciclos de exploração dessas matérias-primas destinadas à metrópole europeia. Tá? Instaurou-se no Brasil ilhas sociais, como por exemplo Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, basicamente, é o que estamos falando. Este movimento quinhentismo ocorreu num período de muita exploração e, consequentemente, vai ter marcas na sua escrita que veremos posteriormente. Juntamente com a exploração econômica, que foi o centro fomentador desses núcleos, apareceu em seus habitantes aqueles que manifestaram-se, por meio da escrita, os primeiros traços da literatura no Brasil, ou seja, as primeiras manifestações, embora singelas, do pensamento da elite intelectual. Então, juntamente com essa exploração econômica, né, foram aparecendo pessoas e fazendo aí os primeiros traços da literatura no Brasil naquela época, mesmo de forma singela, tímida, né, retratando aí o pensamento da elite intelectual. Neste contexto de tremenda exploração, vamos falar então um pouco aí das características. Divididas em dois grupos, as manifestações da literatura, que apesar de traços comuns, têm características que os diferem. Então, temos a literatura de informação e temos a literatura de formação ou de catequese, tá? Então, primeiramente, vamos ver aqui o que é a literatura de informação nesse primeiro vídeo. E para o segundo vídeo, eu vou falar da literatura de formação ou de catequese. Juntamente, trarei a bibliografia de algum autor relevante para a época, que vocês vão ver posteriormente aí, tá?
Ok? Então tá. Os primeiros registros identificados que foram escritos no Brasil têm como características a documentação do processo colonizador que marcou os primeiros anos de povoamento. Então, os primeiros registros foram essa documentação do processo colonizador que marcou os primeiros anos de povoamento. Posteriormente, veremos quais. São informações de viajantes e missionários europeus que anotaram sobre o homem e a natureza das terras por onde passavam e conheciam naquele contexto. Então, por isso, podemos perceber por que, literatura de informação. Porque realmente está informando algo. Esses viajantes missionários anotavam por onde passavam os relatos que viam, certo? Foram registros descritivos, porém que não pertencem à categoria literária, já que não havia uma preocupação estética em organizá-las para esse propósito. Ok? Só um minuto. Ok, pessoal, vamos retomar aqui. O texto descritivo é enfatizado pela descrição de um lugar ou paisagem, animal, pessoa, acontecimento, por exemplo, tendo como foco trazer uma imagem ou cena ao seu leitor. Então, trouxe essa passagem aqui, do que é um texto descritivo, porque aqui fala, que foram registros descritivos, certo? Então, essa literatura de informação foram textos descritivos. Então, só para salientar que texto descritivo é isso, A descrição de um lugar, uma paisagem, de um animal, de uma pessoa, de um acontecimento, ou seja, de diversas situações, descrevendo ali, tendo como foco ali tá agindo no imaginário ali do leitor. Então é isso aí que faz essa reflexão do texto descritivo que foi feito aí nessa literatura de informação para aquela época. Tá bom? Então vamos lá. Literatura de informação. Para alguns críticos literários, essa produção é uma grandiosa fonte temática para escritores posteriores, contendo a descrição da paisagem original, dos hábitos e costumes indígenas e dos grupos sociais que floresciam nos núcleos urbanos que surgiam. Assim, construindo uma enciclopédia a qual escritores, como os do romantismo brasileiro, recorreram para fazer uma literatura puramente direcionada às temáticas nacionais. Então, para alguns críticos teve uma suma importância, certo? O formato como eles escreviam, pois mesmo não tendo esse foco principal, de fazer a literatura, posteriormente foi utilizado, como diz aqui, só para enfatizar, foi feita, foi construída uma enciclopédia, certo?
de diversos acontecimentos escritos ali, de acontecimentos, paisagens, imagens, culturas, o que eles viram, o que eles viam, quando eles chegaram, como eles chegaram. Então isso ajuda no imaginético, né? Então, essa enciclopédia, né, como os do romantismo brasileiro, escritores, né, recorreram para fazer uma literatura puramente direcionada às temáticas nacionais. Então, isso aqui é grandioso, né? Assim, as raízes das produções voltadas ao intelectual do Brasil colônia são concretizadas nos relatos dos viajantes e dos missionários católicos. Então, também, né, é tudo visto pela perspectiva de quem escreve, certo? Esse é um ponto também a ser anotado. E são concretizadas nos relatos dos viajantes e dos missionários, tá? Então, viajantes e missionários escreviam seus relatos conforme o que eles viam de acordo com a sua vivência de um mundo. Muito interessante. Tem um cunho de valor não só histórico, de registro de uma época, como também serviu de material temático e inspirador à produção literária posterior, que teve como princípio a idealização de uma literatura verdadeiramente do Brasil, formando-se como contraponto à produzida em Portugal, que iremos ver no vídeo posterior, ainda no quinhentismo, tá? Então, estamos vendo aqui a do Brasil, depois vamos ver a de Portugal. E também falarei de algum autor, certo? Posteriormente aí para dar uma ilustrada no movimento. Por fim, para este vídeo, iremos falar das principais produções do Brasil colônia escritas no século no século XVI e XVII. Então, temos a carta de Pero Vaz de Caminha a El Rei Dom Manuel, fazendo menção ao descobrimento de uma nova terra e as primeiras impressões da natureza e do indígena. E isso foi em 1500, a carta de Pero Vaz de Caminha, certo? Aqui eu só vou dar uma pincelada nas principais e posteriormente no próximo vídeo eu irei esmiuçar alguma, certo? Para a gente ter uma noção de como era a escrita dessas literaturas de informação. O Diário de Navegação de Pero Lopes e Souza, escrivão do primeiro grupo colonizador, o de Martim Afonso de Souza, em 1530. O Tratado da Terra do Brasil e a história da província de Santa Cruz, conhecida também como chamamos Brasil, de Pero de Magalhães, Gandolfo, 1576. A narrativa epistolar e os tratados da terra e da gente do Brasil, do jesuíta Fernão Cartim, em 1573. O Tratado Descritivo do Brasil, de Gabriel Soares de Souza, em 1587. Os Diálogos das Grandezas do Brasil, de Ambrósio Fernandes Brandão, 1618. As Cartas dos Missionários Jesuítas, escritas nos dois primeiros séculos de catequese, registradas posteriormente em antologias como as Cartas Jesuítas de 1933. Tá. Então podemos ver que essa literatura de informação é muito presente em cartas, né? Diário,
carta, diário, é onde, né, o pessoal, quando viajava, retratava, né, os acontecimentos, basicamente, certo? Então, para o primeiro vídeo dessa literatura e do quinhentismo, deste movimento de suma importância para a literatura, vamos ficar por aqui. Lembrando que o projeto tem esse intuito mesmo de falar bastante aí do contexto histórico e depois a gente está abordando algum, alguma, algum autor, certo? E esmiuçar alguma obra deste autor. Então, por este vídeo, ficamos por aqui, certo? E até o próximo.